certo. Vamos lá. A aula de hoje é uma aula muito importante, por quê? Porque uma das dúvidas que a gente mais recebe, na verdade, essas 3 aulas são baseadas nas dúvidas de vocês, né? Mas uma das dúvidas que a gente mais recebe é como revisar. E, assim, revisão é uma coisa que as pessoas têm muito aquele conceito de utilizar o final do ano ou quando chegar mais próximo à prova, né? Enfim, independente de ser no final do ano ou não, para revisar. Fazer aquela revisão bem apertada ali em um mês, por exemplo. E aí é uma loucura, né? A gente explicou muito ontem sobre priorização, então fazer essa revisão no final quando está mais próximo à prova, é basicamente ter que priorizar bastante. E revisão é isso, né? Priorização. Só que o ponto inicial aqui que a gente quer falar hoje é que vocês não podem simplesmente desconfiar dessas revisões mais para o final do ano, né? Alguns cursos, inclusive, abrem turmas de revisão. Então, a gente não está dizendo que não é para você participar, não é que não é para você participar de turma de revisão. Participem sim, mas não se confiem somente nessas turmas, tudo bem? Esse é um ponto aqui inicial, a gente vai falar muito hoje sobre isso. E aí, considerando que vocês precisam revisar ao longo do ano, vocês precisam fazer revisões periódicas, tá? A gente vai explicar hoje sobre quais são os melhores materiais para vocês utilizarem nas revisões. Como vocês podem utilizar esses materiais para revisar, certo? Então, a aula de hoje vai ser basicamente sobre materiais de revisão, como revisar, e no final da aula, né, a aula vai ser dividida em 3 partes. Essas 2 primeiras partes que eu acabei de falar, e no final a gente também vai abrir para vocês mandarem dúvidas, tá? Então, vocês já podem, inclusive, ir pensando aí sobre as dúvidas recorrentes de vocês, ou então, né, ao longo da aula vocês vão surgir algumas dúvidas. Ontem a aula foi bem densa, né, foi um vídeo de 2 horas, certo? E hoje a gente vai ser bem mais preciso, né, bem mais objetivo. Quer dizer, na verdade, ontem a gente foi bem objetivo. Só que a gente precisava passar aquele conteúdo inicial, porque aquilo ali era a base, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre revisão, e vocês precisam priorizar. A gente precisou explicar para vocês as ferramentas de priorização, que é o quê? Quem lembra aí? Peso, recorrência, dificuldade, e ainda tem a TRI, né? Vocês precisam ficar atento à TRI. E além disso, precisa saber se os conteúdos que você está priorizando exigem pré-requisitos, né? Enfim, então, toda a aula ontem foi de base, né, para vocês entenderem a aula de hoje. E a gente também já explicou como vocês podem colocar em prática um plano de desatraso. Se você começou a estudar no início do ano, acabou atrasando um monte de conteúdos, não foi produtivo o suficiente e quer agora, né, acelerar esse ritmo. Então, a gente explicou tudo isso ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, assista, tá? Já está no YouTube disponível, a gente já deixou aberto para todo mundo assistir. Né? Para quem está aqui ao vivo vai poder participar, interagir com a gente, mandar as dúvidas. A gente está liberando também essa aula, né, no dia seguinte, abertamente ao longo desses 3 dias. Tá? Depois dos 3 dias, já era, não tem mais aula nenhuma, ninguém vai ter mais acesso. Hoje também tem uma novidade que a gente vai falar, mas, enfim, vai ter uma novidade. No final do vídeo a gente explica do que se trata. Mas aí, a gente está ouvindo bem, né? Todo mundo falando aqui que está ouvindo bem, tudo ok, boa noite. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Ricardo, nosso seguidor assíduo. Galera, hoje existem alguns materiais que a gente quer passar para vocês, tá? Assim como ontem tem esses materiais. Só que a gente só vai enviar esses materiais no final dessa aula. Tá? Essas ferramentas vão ser enviadas no final dessa aula. Para que vocês não precisem sair aqui da live e aí ter que baixar o material e aí depois não volta mais. Acha o material bonito e depois não volta mais. Então, quando terminar a live, a gente vai disponibilizar todos os materiais da aula de hoje, tá? São tantos que eu nem lembro mais, mas, assim, eu lembro que um é um controle de acertos, tá? E a gente vai explicar muito isso, né? É importante que vocês tenham um controle de acertos para fazer revisões. Como? Calma, vai explicar tudo hoje. Estou só esperando a galera entrar aqui. Mas, tem quantas pessoas? 9? Para mim aqui está aparecendo 9. 8. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Traga um café, por favor, também. Ponto inicial aqui, e aí é a Pedro que vai explicar essa parte, é que ontem a gente também explicou sobre a diferença entre entender e aprender, né? E aí isso está muito ligado a você ter um bom material para você entender o conteúdo ou você assistir uma boa aula. Só que nem sempre você vai ter acesso a uma aula, né? Às vezes, inclusive a gente falou isso ontem, você pode dispensar a aula, né? Se libertar da aula, como a gente criou a hashtag ontem, e partir para um bom material. Só que quais são os bons materiais, né? Bom, aí tem 2 coisas que vocês podem avaliar.
exercícios e a parte didática do material. Aí Pedro vai explicar agora sobre exercícios. Pois é, a gente costuma falar que o livro, ele é bem melhor do que a apostila. Tá passando aqui para mim não, Pedro. Agora vai. Pois é, a gente fala Agora muito vai. que as apostilas, elas têm um grande problema, e eu generalizo mesmo, tá? E confesso que estou errando ao generalizar. Eu sei que algumas apostilas são boas, inclusive aqui em Natal existem algumas apostilas que são boas, já vi, já conheci. Só que a maioria das apostilas, elas não seguem uma gradação de dificuldade nas questões. Então o que acontece? O cara tem lá uma apostila de matemática, acaba de aprender progressão geométrica, aí vai fazer a lista de questões. Chega na primeira questão, bate de cara com a questão da FUVEST, ou da Unesp, da Unicamp, uma questão difícil do Enem. Poxa, é como se você tivesse se formado agora como engenheiro e te colocassem para construir um prédio já de imediato, né? Não tem como, não tem condições. A pessoa acabou de se formar, a pessoa acabou de aprender o conteúdo, né? Então, assim, nesse caso do engenheiro, em vez de ele construir um prédio, ele tem que começar construindo um casebre, começar construindo um muro, uma rampa, de um estacionamento, algo do tipo. Da mesma forma, o estudante, né? O estudante acabou de aprender o conteúdo, ele tem que começar por uma questão mais direta, mais simples. Ou seja, um exercício de fixação, um exercício que não tenha contextualização. Faz uns 5 exercícios de fixação. O que são de fixação? Vamos lá. Como é que você pode identificar um exercício de fixação? Já viu aquelas questões que não tem contextualização? Tipo assim, progressão geométrica, como eu dei o exemplo aqui. Calcule o 10º termo sabendo que o primeiro é tanto, a razão é tanto. Pronto. Calcule. Direto. Sem contextualização nenhuma. Só para você aplicar a fórmula. Você não precisa pensar muito. Não, você já sabe. Tem que usar a fórmula e acabou. Para que isso? Para que você fixe a fórmula. Né? Tem gente que fica querendo decorar as fórmulas no brutal, assim. É tal e tal coisa, igual, menos, mais. Agora divide por tal. Você não vai decorar isso assim, não vai. Como é que você vai fixar a fórmula? Fazendo questão. E aí, para fixar bem, começa por uma questão de fixação, que é esse estilo que eu acabei de falar. Depois, parte para uma questão que a gente chama de exercício proposto, que é o quê? É uma questão que não é totalmente complicada, mas que já é contextualizada. Então, é uma contextualização que não é tão complicada. Por exemplo, Pedro, algumas questões do Enem são assim, tá? Algumas questões do Enem são contextualizadas, né? Só que não são tão difíceis. Questões da UEL, Universidade Estadual de Londrina, FATEC costumam ser assim também. Costumam ser questões chamadas por nós de propostas, ou seja, aquelas que são contextualizadas, mas que não são o fim do mundo. Depois, você pode fazer umas 10 questões, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre número de questões, inclusive. Mas estou falando aqui com base no que a gente faz lá no Gabarito Enem. Gabarito Enem, para quem não conhece, é o cursinho gratuito online que foi fundado por nós aqui, os gabaritadores. Né? E a gente sempre recomenda lá os professores e monitores que montem as listas seguindo esse padrão. 5 fixação, 10 propostas e 5 avançados. Isso é o nosso padrão, assim, mas daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco eu aprofundo, senão eu vou acabar me pulando aqui o nosso script, que a gente tem todo um script aqui para apresentar o conteúdo da melhor forma para vocês. Daqui a pouco a gente fala mais sobre quantidade de questões. Mas é isso, tá? Depois você pode fazer, depois dos propostos, você pode fazer um exercício avançado. A gente chama de questão avançada, exercício avançado. Que são justamente aquelas questões de nível hardcore. FUVEST, Unicamp. Claro, também tem questões da FUVEST que são fáceis, tem questões da Unicamp que são fáceis. Estou falando dessas bancas assim porque geralmente as questões dessas bancas são difíceis, tá? Então entenda que exercício avançado são aquelas questões contextualizadas e difíceis. Então, você realmente tem que usar o raciocínio ali para acertar a questão. E algumas questões do Enem, né, são difíceis e entram nessa classificação, tá? Então essa é uma ordem muito boa que os livros costumam apresentar. Pedro, quais livros? Vamos lá.
Amabis costuma usar essa ordem de gradação, essa gradação de dificuldade, né? Para matemática, Manuel Paiva costuma usar. Pronto, se você quiser uma coleção mais avançada de matemática. Galera, tu já pediu para compartilhar a live já, Emerson? Tá mudo. Compartilhar a live? Por quê? Seu áudio tá baixo agora. O que houve? E aí, melhorou? E aí, melhorou? Melhorou. Compartilhar, mas não tá não listado. É verdade. Mas já tá lá no grupo Telegram, né? Eu vi que colocou. Show. Tá. Então vambora. Vocês estão anotando? Eu quero que vocês anotem, tá? Pedro falou uma coisa interessante aí sobre as bancas, né? O El, Fatec. Se não anotar, você vai esquecer. Já viram minha caneca? Tem até meu nome, pô. Pedro Roberto. Personalizada. Então, assim, é interessante que você siga essa gradação. Se você quiser uma coleção mais avançada de matemática, uma coleção mais voltada para vestibulares paulistas, para IME, para ITA. A gente fala muito de Enem aqui, né? Mas pode ser que esteja alguém aqui assistindo e queira fazer esses vestibulares. Tem uma coleção de matemática chamada IESE, que ele segue essa gradação. Agora sim, ele segue bem mais, de forma bem mais prolongada. Eu falei aqui, faça 5 fixação, ele passa em 20 de fixação. Você aprende o IESE pela repetição, amigo. E é uma questão parecida com a outra. Só muda os números, o sinalzinho aqui e acolá. É muito interessante estudar pelo IESE. Demora muito, tá? Para você que vai fazer Enem, não recomendo. Que demora muito. Enfim. Fundamentos de Física, Tópicos de Física. Ótimos livros de Física, né? Esses dois, Fundamentos e os Tópicos. Também seguem gradação. Estão anotando aí? Anota esses livros, tá? São importantes. São livros importantes. E aí tem outra questão que o livro também apresenta, né? Como qualidade superior às apostilas, que é a profundidade na explicação, né, Emerson? Conta aí. Exatamente. Quando você vai escolher um bom livro, tá? A gente está recomendando esses livros aqui, mas a ideia é justamente te explicar quais são os requisitos para que você escolha um bom livro. Aí Pedro falou dos exercícios, tem essa gradação. Mas, se você for depender do livro para aprender um determinado conteúdo, isso acontece muito, tá? Inclusive hoje é domingo, né? E todo domingo a gente tem mentoria. Aí na mentoria de hoje, mais cedo, uma das mentorias de hoje, a gente falou sobre justamente isso. A menina não estava conseguindo entender o que o professor estava explicando, e ela precisava sair daquela explicação da aula, no caso, né? Para participar de uma explicação no livro. Né? No caso, utilizou a aula, mas não conseguiu entender tudo, e ela precisou partir para o livro para entender. Então, vai existir esses momentos em que você vai ter que dispensar a aula, vai ter que se libertar da aula para estudar através de um bom material teórico. E aí, para que você escolha um bom material teórico, além da parte dos exercícios, né, que você está fixando, depois de já ter entendido, você precisa também da parte a parte explicativa, onde você vai entender. E aí, pensa o seguinte, se o material tem erros, por exemplo, de gramática, como eu já tive contato com erros de gramática, não está seguindo a lógica dos conteúdos, que acontecem muito, certo? Tem muito material que os cursinhos fazem, que é tipo assim, é um material de revisão, tá? A gente pegou muitos materiais esses últimos meses, desde o ano passado, na verdade, para arrecadar, para distribuir para outras pessoas que estão precisando, né? Pedro, inclusive, fez isso nessas últimas semanas aí. E aí existem muitos materiais que eram de revisões. Então, às vezes você pega um material, como ele é de revisão, ele vem com as questões todas malucas, assim. Eletrodinâmica com cinemática e depois a hidrostática com, sabe? E tudo bagunçado. Então, você precisa escolher um material que tenha tudo o que você precisa. E aí é interessante que não seja um material de revisão, por exemplo. E aí que, no caso, na maioria das vezes, material de revisão é a apostila, né? Que é justamente o que a gente quer descartar aqui. Então, quando você for escolher um bom livro, procure por livros que não são de revisão, são livros que têm todo o conteúdo. E aí existe uma ressalva importante aqui.
Vocês não podem simplesmente seguir o sumário do livro, tá? Porque muitas vezes o livro, como o Pedro falou, o IESE, ele é aprofundado em diversas segmentações. E aí nem sempre você vai precisar estudar tudo, né? Como a gente falou, você precisa priorizar. Aquilo que já caiu várias vezes tende a cair na próxima vez, né? Na edição que você vai fazer o vestibular. Então, não siga o sumário do livro, selecione os conteúdos. Quando você for estudar, você precisa focar principalmente na didática do livro. É só isso mesmo, na didática do livro. E aí você tem que ver a parte ilustrativa, né, as imagens, as fotos, e a parte escrita. Quando eu falo parte escrita, existem alguns livros que só tem tópicos, né? Aí é o que, na verdade, acontece com as apostilas, tá? Mais um ponto negativo aqui. Só tem os tópicos. Então, tal coisa aconteceu assim, aí tem uma frase que explica basicamente aquele conceito. Então, é um negócio bem mais resumido, bem mais comprimido ali. Já os livros, não, eles vêm com explicações bem detalhadas. Às vezes, tem alguns livros que traz até alguns experimentos. Tipo, é um livro de química, aí ele vai explicar sobre separação de misturas. Aí vai falar, você utiliza esse método de separação de misturas quando você está esquentando a comida, alguma coisa assim. Então, é um livro que ele traz aplicações para o seu dia a dia e ele, inclusive, traz experimentos. Então, é um livro que ele foca muito na didática, na explicação. E aí, um ponto positivo para que você entenda aquele conteúdo são as imagens. Afinal de contas, a gente falou muito disso ontem. E a gente vai falar muito disso hoje também. Para você focar em uma coisa, para você lembrar de uma coisa, é importante que você não simplesmente leia, mas você associe isso a imagens ou a cores, por exemplo. Tá? É por isso que tem muita gente que investe em lettering, né? Lettering. Fazer aquelas anotações bem bonitas com as letras assim. Só que aquele nível ali de associação entre explicação e imagem pode ser um pouco demorado. Então, se você não tiver uma habilidade boa e com o lettering, dispensa isso e foque em utilizar imagens que você consiga fazer, por exemplo. Então, vai fazer um resumo, um mapa mental. Aí você faz um desenho ali, mesmo que o desenho não seja muito bonito, que você não ache ele muito bonito, no caso. Sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, no livro, tá? Voltando aqui para o livro, é interessante que você busque livro que tem imagem. Só que existem 2 tipos de imagens, tá? Então, não é qualquer tipo de imagem. Esse livro aqui tá cheio de imagem. Não é assim. Existem imagens que são simplesmente fotos. Então, eu peguei um livro aqui, por exemplo, que era de química, e aí, nesse livro tinha explicando sobre separação de misturas, né? Coincidentemente, era o que eu tinha acabado de falar. E aí estava falando sobre destilação fracionada, que, para quem não sabe, é um processo que ocorre muito nas plataformas petrolíferas, quando eles vão separar ali o petróleo. E aí, tinha a foto de uma plataforma petrolífera. Então, isso é uma foto, é uma imagem. Mas essa imagem não está contribuindo, digamos assim, com raciocínio para você entender aquele conteúdo. Está simplesmente representando ali, né, que aquele processo de separação de misturas ocorre na plataforma petrolífera, mas não está contribuindo expressivamente para o seu entendimento do conteúdo, certo? Então, beleza, é uma imagem, mas é simplesmente uma foto. Agora, já tinha outra foto, desse mesmo capítulo de química, tinha uma outra foto, que era a aparelhagem utilizada para fazer uma destilação fracionada. Aí tinha lá o Becker, né? Aí tinha aqueles outros materiais, assim, que os químicos chamam de vidraria, né? Aqueles equipamentos todos para separar a mistura. Aí na foto, tenta mentalizar o que eu tô falando aqui, né? Que eu não tenho uma foto aqui. Tenta mentalizar aí. Aí no desenho, tinha aqui a aparelhagem e tinha apontando para cada um dos materiais os nomes deles, né? Então tinha tipo assim, Becker, e explicava a função dele. Então aquela imagem ali, ela não é simplesmente uma foto, não é simplesmente uma ilustração. Você depende dela para poder entender o que é destilação fracionada, certo? Tem, por exemplo, uma pessoa escorregando em um escorrego, né? Uma pessoa descendo em um escorrego. E aí tem mostrando a decomposição das forças lá em dinâmica, na física. Opa, você depende daquela ilustração ali para entender. Então, é nesse tipo de ilustração, para livros que são bastante didáticos, que você tem que focar, entendeu? Ilustrações que você depende dela para poder entender. Porque dessa forma é aquilo que eu falei, você associa a imagem ao conteúdo, certo? Porque, como a gente falou ontem, você ou aprende por repetição, ou você aprende pelo emocional. E o emocional tem muito a ver com isso, né? Não só você ler ou ver ali o seu professor, mas associar isso aos seus outros sentidos. Então, ouvir, né? O professor, por exemplo, toca uma música, faz uma música para explicar aquela tabela do seno, cosseno e tangente.
1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não sei o quê, coloca uma música, opa, você está usando a sua audição. Então, um sentido a mais. Você não está simplesmente vendo ali o que o professor está explicando, você está ouvindo também. Quando você faz essas associações, fica mais fácil. Tem uma história engraçada, acho que o Pedro vai lembrar disso. Lá na escola em que a gente estudava, em 2013, a gente fez uma viagem. Essa viagem foi, assim, muito marcante, acho que para mim, para Pedro, para todo mundo que foi. E aí, nessa viagem, a gente foi para um município de Galinhos, e a gente tinha que fazer uma entrevista com os moradores do lugar, né? E todo mundo se espalhou pela cidade, e assim, era uma cidade pequena, então todo mundo se espalhou, mas tinha um controle, né? Era um município pequeno, é uma península, na verdade. E aí todo mundo se espalhou e a gente foi entrevistar, e foi eu, Pedro e mais um amigo nosso, que era Eliseu. Acho que Patrick foi também. Não, Patrick não foi, não. Foi eu, Pedro e Eliseu, que era esse outro amigo nosso. A gente chegou assim para um senhor que estava sentado na casa dele, em frente à casa dele. E era aquela pessoa assim, mais. Foi muito engraçado, porque sabe aquela pessoa bem ranzinza mesmo? Era esse senhor. Aí a gente chegou assim, aí tinha várias perguntas, né? Aí uma das perguntas era: o que o senhor acha aqui dessa. O que o senhor acha aqui desse lugar? Como é que o senhor vive aqui? Não sei o quê. Várias perguntas desse tipo. Aí ele foi respondendo e era só criticando o lugar. Aí a gente perguntou: o que o senhor acha aqui de Galinhos? Aí, esse lugar aqui é horrível. Não gosto das pessoas daqui. São pessoas extremamente mal educadas. Não dão nem um bom dia. Aí daqui a pouco, ele terminou, não tinha nem terminado de falar essa frase. Aí veio uma pessoa na carroça assim: opa, bom dia, falando com ele. Opa, bom dia. Aí ele: bom dia. E ele tinha falado que essas pessoas eram mal educadas, né? Aí daqui a pouco veio um cachorro assim, que era um cachorro de rua mesmo, mas tinha nome, era Chico, e tinha um adjetivo pra ele que é inapropriado para o horário. E aí, caramba, ele brincou assim com o cachorro e a gente morrendo de rir, eu e Pedro e esse nosso amigo Eliseu, morrendo de rir, tentando fazer uma entrevista e morrendo de rir. E assim, isso foi uma coisa que aconteceu que mexeu com o nosso emocional, né? Foi muito engraçado. É tudo que a gente lembra até hoje. E o nome do cachorro, você não falou? Melhor não é permitido. Horário inapropriado. Pode dar problema. Não, aí depois disso ainda teve a gente ainda foi fazer um passeio de carroça também. Aí o cara que tava que tava, né, manuseando lá, não sei como é que fala, pilotando, dirigindo, sei lá, ficava tirando onda com as pessoas da rua, assim, do bairro. Então foi uma viagem assim, muito marcante, foi muito engraçado. E isso tem a ver muito com tudo que a gente viveu, porque não foi só visualmente legal, mas o emocional que mexeu com nossa audição, enfim, com o nosso tato, né? Tem muita gente que fala isso. Tem pessoas que conseguem aprender mais ouvindo, tem pessoas que conseguem aprender mais assistindo. Na verdade, o que acontece, tá? Eu não concordo completamente com essa ideia. O que acontece é que para alguns conteúdos, para algumas matérias, para alguns assuntos, você consegue associar mais, sabe? Você consegue associar mais coisas. Não é que você é simplesmente uma pessoa que só aprende ouvindo. Não, às vezes é um conteúdo específico que você consegue aprender melhor ele ouvindo. Entende? Então, essa associação aí vai te ajudar. E, no caso, os livros que são bastante didáticos, que utilizam bastante imagens, ajudam você a entender melhor o conteúdo. Tá? Essas são as grandes diferenças entre livros e apostilas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Para mim, começou a rodar aqui no... Não, agora voltou. Acho que a galera tá acompanhando ainda, que o pessoal... Se o pessoal não tivesse acompanhando, acho que teria falado alguma coisa no chat. Costumam falar. Né? Tem um detalhe interessante também, Emerson, em relação aos livros, que... Anotem isso aí, tá, galera? Se vocês não estavam anotando nada, anotem essa técnica para montar resumo. Tá? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar para falar de resumo. Né? Na verdade, não. Na verdade, às vezes eu confundo. Vocês têm que ter como é que chama? Ter paciência comigo. Porque se uma palavra começa com a mesma letra, eu me confundo. Pedro, aí pedra. Não, também não é assim não. Mas resumo, aí eu falo resumo, revisão, resumo. Aí confundo às vezes. Daqui a pouco eu vou aprofundar em revisão, tá?
E eu vou explicar aqui para vocês agora uma técnica durante a leitura de um livro que serve para você montar um resumo que vai servir para sua revisão. Tá entendendo? É uma loucura. Então anotem isso aí. Vai aqui, opa, é igual Neymar. Neymar chega na lateral, finge que vai para cá, vem para cá. Então é tipo isso. Inclusive, vocês viram o Neymar entrando no estádio? Meu amigo. Inclusive, eu fiz um history. Naquele dia do jogo, eu fiz um history. Botei meu cabelo aqui pra cima. Aquele óculos, aquele que meu nome é Juliette. O pai tá on. Vamos lá. Anota isso aí. Técnica de leitura. Vou explicar aqui agora. A gente chama essa técnica de leitura em garimpo. O que é o garimpo? O garimpo é o cara que tá lá na beira do rio, com a peneirinha dele. Peneirona, pra falar a verdade, né? Uma peneira bem grandona. E ele pega ali a areia e tal, peneira, né? Tira o grosso. Eventualmente ali ele encontra algumas pedrinhas de ouro, né? Então, isso é o garimpo. Por que a gente chama essa técnica de leitura de leitura em garimpo? Vamos lá. Cada parágrafo que você ler no seu livro, você vai resumir em uma frase, 2. Então, assim, tem gente que lê uma página inteira. Li uma página inteira. Vou agora escrever o que eu entendi dessa página inteira. Tem gente que lê 5 páginas, depois das 5 páginas, vou fazer um resumo dessas 5 páginas. O que a gente está falando não é isso. A gente está falando o seguinte. A cada parágrafo que você ler, você vai parar e pensar. O que eu entendi desse parágrafo? O que eu entendi? O que eu posso resumir desse parágrafo aqui? Eu posso resumir isso aqui. Pam. Aí você anota uma frase, 2 no máximo. Coisa pequena, curta. Você vai anotar isso aonde? Você vai anotar no seu caderninho ou numa folha de ofício, que vai servir para o seu resumo. Certo? Então, cada resuminho de parágrafo que você fizer, cada abreviação, digamos assim, você vai colocar no seu resumo. Opa, esse parágrafo aqui tem 5 linhas. Consegui resumir uma linha. Essa uma linha de resumo, você vai colocar na sua folhinha de resumo. Em tópicos. Você vai fazendo assim em tópicos. Pronto. Dessa forma, você vai estar lendo o livro de forma bem mastigada. Por que acontece? Qual é um erro muito grande de quem lê? Inclusive, eu de vez em quando faço isso. Opa! Calma, Pedro, volta. Às vezes a pessoa está lendo e não está entendendo nada. Está só lendo, juntando uma palavra com a outra. Mas não está pensando no que está lendo. Vai só no automático ali. A pessoa não está de fato conectada ali, entendendo o que está lendo, entendeu? Então o que acontece? A pessoa às vezes lê 5 páginas, aí para assim. Quem foi que eu li mesmo? Eita, vou ter que voltar. Aí volta nas 5 páginas. Perdeu tempo. Então, vocês estão se preparando para o vestibular? Para o Enem? Vestibular não, Enem. Vestibular, sepultado já. Enem dominou tudo. Vocês estão estudando? Não tem muito tempo. Então, perdendo tempo lendo 5 páginas sem entender nada. Então é melhor que você mastigue bem cada coisa que você lê. Tá? Inclusive tem um post lá no nosso blog, nos últimos posts, acho que é o penúltimo post. Fala de uma técnica chamada técnica 50/50. Basicamente é o seguinte. Se você leu uma página, resuma metade da página. Se você leu 2 páginas, resuma uma. Se você leu 3, resuma 1,5. É mais ou menos isso. Leu um parágrafo, não resume metade do parágrafo, já resume o parágrafo todo. Então, é uma adaptação da técnica 50/50 também, para que você não se perca na leitura e para que você já monte seu resumo ao mesmo tempo. Então, por que é garimpo? Conseguiu pegar a ideia? Você tem lá o grosso, que é o parágrafo. O grosso é a areia do rio ali. Você vai peneirar, vai filtrar, vai pegar só o que é importante. O que é importante no garimpo? O ouro, meu patrão. Você vai pegar só o ouro do parágrafo. Tem parágrafo que não serve de nada. Tem parágrafo que fala assim: observe abaixo a imagem do mapa mundi do Brasil na época de 1800. Você vai resumir o que disso? Nada. Aí você pula. Só o que foi importante mesmo você vai anotar no seu resumo. Tem parágrafo que inclusive é bem grandão.
serve de nada também. Tem parágrafo que vocês sabem, né, o que eu tô falando. Tem parágrafo que não tem informação importante. Ah, Pedro, como é que eu vou saber qual é a informação importante? Para mim tudo é importante. Inclusive tem gente que passa marca-texto, né? Aí o livro fica parecendo um quê? Tô ouvindo nada que você tá falando. Fica parecendo uma lâmpada. Fica parecendo uma lâmpada. Esse negócio aqui, neon, verde limão e rosa choque. Fica parecendo uma lâmpada. Tudo é importante. Passa marca-texto no livro todo. Não adianta, não serve. Você está quebrando aí a regra do negócio, né? Então, pega ali só o ouro, faz o garimpo, faz a leitura em garimpo e monta já o seu resumo. Gostaram? Anotaram? Anotaram? Pegaram a ideia? Já faziam isso nas leituras de vocês? Já faziam? Respondendo nos comentários. E isso é uma coisa que as pessoas utilizam muito para ler livros que não são livros didáticos. Tipo assim, quero aprender, peguei aqui o livro Poder do Hábito. Aí, se você for tentar lembrar de tudo que tem no livro, é complicado. Então, o que você faz? Ele pode fazer isso para pegar as partes mais importantes, né? Fazer o garimpo ali daquilo que foi essencial. No caso dos livros, geralmente as pessoas fazem por ou capítulo ou por página, né? Então, para não ter que fazer parágrafo por parágrafo. Mas, enfim, para os livros didáticos, como são conteúdos bem mais específicos, né, mais direcionados, é importante fazer isso como ele falou aí. Ó, Beatriz está dizendo que já faz isso já. Muito bom, muito bom. Agora tem um detalhe, tá? Eu gosto de reforçar porque a galera às vezes não entende. Vou reforçar aqui. Isso é para montar resumo, para você mastigar também sua leitura, sim. Então tem que ser um negócio realmente resumido. Tem gente que vai montar resumo, monta uma redação no resumo. Não é para fazer isso não. Porque como eu disse, essa é uma técnica para montar resumo e esse resumo vai servir para revisão. Daqui a pouco a gente vai falar de resumo, mas o que eu posso adiantar aqui é o seguinte. Tá vendo como eu confundo? Daqui a pouco a gente vai falar de revisão, mas o que eu posso falar aqui é o seguinte. A revisão ela tem que ser rápida. Você não pode demorar muito. Então se você fizer um resumo de 3 páginas, vai ficar complicado de você fazer isso rápido. Então o resumo tem que ser pequeno, curto. Para ser curto, você tem que realmente resumir bem os parágrafos. Tá? Então realmente é para fazer um garimpo bem garimpado. Emerson. Oi. Tem também um tópico importante que a gente gostaria de explicar aqui, que é mais voltado para a redação, né? Eu gostaria de falar também sobre isso, porque eu fiz muito na minha época, mas é sobre anotações. Vamos lá, a aula de hoje é sobre materiais. Melhores materiais de estudo do mundo. Nós já falamos aqui do livro, que é sim superior às apostilas, inclusive para residência médica, tá? Mas aqui não é o caso, porque não é nosso público. Mas quem quiser entrar em medicina aí, e quando entrar, vão perceber que os professores, muitos, abominam as apostilas. Tem uma apostila dentro do curso de medicina, que é tipo assim, tem diversos cursinhos online, né? Por aí tem, Descomplica, Me Salva, não arruma. Para medicina, para passar na prova de residência, basicamente só tem um no Brasil. Não só tem um não. Estão surgindo outros. Mas até agora, o mais conhecido é só um. Tem o Sanar que está crescendo aí também, Sanaflix e tudo mais. Aí o que acontece? Tem as apostilas, né, desse cursinho. E os professores abominam o uso. Você não pode aprender por apostila, não sei o que, tem que usar livros, a apostila não serve. Então, a gente abomina aqui, algumas, eu estou generalizando, eu sei que estou errando, algumas de fato tem qualidade, mas no geral não é assim que funciona. Então, a gente está abominando aqui, dizendo que o livro realmente tem maior qualidade em relação à maioria das apostilas, tá? E agora a gente quer falar de mais um material de estudo, material muito bom, que é justamente esse bloco de anotações para repertório sociocultural, né, Emerson? É mais um material muito bom, que vocês podem utilizar. Isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas estudam redação assistindo a aula de redação e praticando simplesmente através daquilo que o professor explicou. Sendo que o estudo de redação
é muito importante que ele seja ativo. Por quê? Porque redação, você trabalha com temas. E tema, meu amigo, é infinito. Você pode cair tema de redação de qualquer tipo de assunto, entendeu? Focado em qualquer área, né? Então, assim, o professor vai te passar um tema, por exemplo, para você estudar ali sobre aquela redação, mas, embora aquele tema tenha uma chance de cair, não se prenda simplesmente aquele tema. É o que você pode fazer? Além da aula de redação, você pode pegar o seu computador, utilizar a sua internet para pesquisar a respeito de um outro tema, ou inclusive o tema da aula que o professor, que aquele determinado professor ou professora te passou. E aí esse estudo ativo vai ser baseado em dados estatísticos, em filósofos, sociólogos, pensadores de uma determinada área que contribuem com a sua argumentação, que contribuem com a sua contextualização lá na hora que você for treinar a redação, certo? E aí o que a gente chama de um caderno de repertório sociocultural, que é onde você vai fazer um resumo ali de todos os dados, de todas as referências que você pegou, para quando você for construir uma redação a respeito daquele tema. Ou, no caso, quando você estiver prestes a construir. Por quê? Como é que a gente explica que deve ser o estudo de redação? Você tem um determinado tema para estudar, aí você vai fazer o quê? Pesquisar a respeito desse tema. E aí, nessa pesquisa, você pode justamente montar o caderno de repertório, pegar as referências e tudo mais e montar. E aí, logo em seguida, não exatamente em seguida, né? Aí você pode dar uma pausa de 1 hora, por exemplo, e aí começa a fazer redação de fato, né? Começa a escrever o texto de fato, produzir o texto. E você vai lembrar de tudo aquilo que você já pesquisou. Mas isso não garante que você vai lembrar daqui a alguns meses. Então, o que você pode fazer? O que você, no caso, fez para poder lembrar depois de alguns meses? Montou o caderno de repertório. E aí, o caderno de repertório, você pode sempre revisar ele para manter aqueles conteúdos, aqueles conceitos, aquelas referências claras na sua mente. E você pode perceber que algumas referências, algumas contextualizações, elas são aplicáveis em diversos temas. Né? Então, as contextualizações, enfim, as referências que nós chamamos de coringa. Você pode distribuir tudo quanto é tema. E aí, você precisa ter tudo isso anotado, certo? E aí, por exemplo, vou fazer agora uma redação sobre bullying. Opa, beleza, vou fazer uma redação sobre bullying. Aí, 2 meses atrás, eu fiz uma redação sobre evasão escolar. O bullying geralmente acontece nas escolas, evasão escolar. Então, pode ser que alguma referência que eu coloquei lá na parte de evasão escolar, eu possa aproveitar aqui nesse tema sobre bullying, entendeu? Pedro tem um caderno dele aí para mostrar. Até hoje eu tenho meu caderninho, ó. Pera aí. Até hoje eu tenho meu caderninho, ó. Isso aqui servia como agenda. Inclusive, nós vamos disponibilizar para vocês uma agendinha, tá? Vamos, inclusive, mostrar como usar isso aqui. A gente vai disponibilizar uma mais bonitinha. Vocês podem imprimir, né? Enfim, imprimir e juntar, né? Uma folha com a outra, encadernar. Depois da live a gente vai disponibilizar. Para que eu usava isso aqui? Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui atrás, ó, muito conteúdo anotado. Isso aqui, tirem um print aí, tira um print aí, Emerson. Tira aí, galera. Isso aqui é o ouro. Na minha época era um ouro, né? Todo tema que eu estudava, eu anotava aqui o repertório sociocultural nessa agendinha, né? Então, filósofos que eu poderia usar, sociólogos literários, possíveis argumentos contra, argumentos a favor, possíveis contextualizações, possíveis argumentos de autoridade, fatos, várias coisas eu anotava aqui. Eu fiz isso, não fiz durante o ano todo, tá? Foi um insight que eu tive, acho que uns 3 meses antes da prova. Aí eu pensei, caramba, preciso, se aparecer um tema que eu já fiz no Enem, será que eu vou lembrar dos repertórios? Aí eu disse, creio que não. Aí o que eu fiz? Comecei a cada tema que eu fizesse, a partir daquela data, né, que eu tive o insight, eu comecei a anotar os repertórios. Todo tema que eu fazia eu anotava nessa agendinha. E aí eu consegui aqui reunir conteúdo de diversos temas. Inclusive, um dado, eu levei essa agendinha aqui
pro dia da prova, né? Tirar a prova de redação. Aí antes de entrar na escola, né, que eu fui fazer lá a prova, eu fiquei lá lendo. Se não, eu vou ler tudo aqui, porque se cair um tema aqui, não, eu posso usar o argumento aqui. E não é que eu consegui usar, tem uma lei aqui, eu não vou conseguir encontrar agora. Mas foi uma lei, usei um termo judicial aqui que eu consegui utilizar no meu tema, que foi o tema sobre surdos, né? Foi o tema sobre surdos de janeiro de 2017. Eu consegui aplicar porque eu li minutos antes da prova. Foi uma cagada? Foi. Foi. Mas serviu. Se eu não tivesse feito isso aqui, não tivesse lido, eu de fato não conseguiria lembrar, né? Desse argumento. E é isso. Então, assim, anotem, tá? Façam esse caderninho de repertório sociocultural. É um ótimo material para vocês melhorarem em redação. E aí, o que vocês podem fazer? Todo final de semana, dá uma lida nisso aqui. Todo final de semana, dá uma lida para revisar o que você anotou. Você está sempre relembrando. Então, a gente já está falando aqui, ó, de revisão em cima do caderninho de repertório sociocultural, tá? Muito bom isso aqui. Façam. Show de bola. Na prática, né? Na prática. Agora, É porque a gente falou ontem... Tem gente que pensa assim, mas eu não sei se tem alguém na live que ainda pensa assim. Tem gente que pensa, pô, no Enem não vai ter Google. A professora mandou o tema de redação, não posso estudar no Google, não. Tem que fazer aqui de acordo com o que eu sei. Meu amigo, você não sabe de nada. Eu aposto que se mandar um tema, você não vai saber de nada sobre o tema. O que você sabe é muito superficial. Então, sua redação não vai ficar boa. Então, você tem que fazer o quê? Estudar o tema. Se ela ligar, não vai ter Google no Enem. Não existe isso, não. Cada tema de redação que você for treinar é uma oportunidade de você abarcar, reunir repertório, né? Colocar na sua bagagem repertório para que caso esse tema que você treinou surja no Enem, você consiga aplicar o que você estudou, né? Inclusive, na minha época, muito tempo atrás, isso aqui era tudo mato. Sempre digo isso. Há muito tempo, na minha época, o que aconteceu? Eu tava esperando, aquela história, né, estudante, qual vai ser o tema da redação esse ano? Eu disse, amiguinho, coleguinha, qual vai ser o tema? Eu acho que vai ser esse aqui. Eu acho que vai ser aquele ali. Sei o quê. Não, vai ser esse aqui. Aí eu disse, não, eu acho que vai ser sobre deficiente, alguma coisa relacionada a deficiente. Vixe, eu acho que não vai ser não sei o quê. Aí eu já tinha treinado 2 vezes esse tema no ano, porque eu estava confiante que ia ser deficiente, né? Aí, não é que caiu sobre deficiência? Pedro tá dizendo que acertou o tema, é? Não, isso aí, não tô nem aí pra de acertar. Tem professor que fica se vangloriando, né? Acertei o tema da redação esse ano! Eu sou pau! Quem é aqui de Natal deve conhecer alguns, assim. Acertei o tema da redação. Tô nem aí, você teve sorte. Não tô dizendo isso, tá? Tô dizendo o seguinte. Esse caderninho me ajudou porque tem tema sobre deficiência aqui. Eu anotei bastante repertório e por já ter treinado bastante, eu cheguei na prova e consegui adaptar. Porque, era sobre surdo, não era deficiente de uma forma geral. Era um negócio mais específico, não um tipo específico de deficiência. Então eu consegui aplicar diversos argumentos que eu havia anotado nessa agendinha aqui. Por quê? Porque eu já tinha estudado no Google, em diversas outras fontes, sobre o tema, né? Então, assim, eu estou querendo quebrar aí alguém que esteja com eventual pensamento de que no Enem não tem Google. Não existe isso. Estude o tema, anote, revise, porque pode acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu estudei e consegui adaptar os argumentos para o tema da redação, quando apareceu. Show de bola. E assim, quando você faz a redação, por exemplo, o que eu falei foi o seguinte, o que a gente está falando aqui é o seguinte, você estudar o tema antes de fazer a redação, né? Depois de ter feito a redação, ela vai ser corrigida, provavelmente por algum corretor, né, se você tem acesso a isso. E depois de ser corrigida, o corretor vai te dar mais insights sobre aquele tema. Você poderia ter colocado isso, você
poderia ter abordado de forma mais específica isso aqui. E aí, depois que ele te dá essa orientação, você pode pesquisar de forma mais aprofundada a respeito daquele tema, de acordo com esses pontos que a corretora falou. Afinal de contas, são eles que você tem que agradar, né? Não é nem o corretor. Então, depois que você pegar esses pontos, você coloca também no seu caderninho, na sua agendinha de repertório, entende? Porque assim você está trabalhando com seus erros também. Aquilo que o professor, o corretor, falou que você poderia ter melhorado. Entendeu? Então, não se limite só a construir o repertório naquele momento ali inicial. Depois de ter feito o tema, estude isso também. Inclusive, lá no Gabarito Enem, nós fizemos algumas lives, e uma das lives foi com Rila Mello, que foi uma das pessoas que tirou nota 1000 por meio do Enem 2018, que foi aquele tema, uma frase, tema bem grande, assim, que era manipulação do usuário pelo comportamento, manipulação de dados do usuário pelo comportamento, enfim, alguma coisa desse tipo. Era um tema bem, com uma frase bem grande. Cookies. Cookies, famosos cookies da internet. Cookies. E aí, ela falou uma coisa legal, que foi o seguinte, ela estudava redação treinando uma semana, e na semana seguinte ela revisava o que ela tinha, aquele tema, e também tinha uma espécie de monitoria com alguém que passava algumas dicas a respeito daquele tema, né? Então, em uma semana ela treinava, e na semana seguinte ela estudava de acordo com os erros dela, né? Então, assim, é interessante isso. E depois de um tempo, claro, ela intensificou um pouco mais, tudo que eu entendi da live foi isso, ela intensificou um pouco mais a prática de redações mais próximo da prova. Mas é interessante que você faça isso, tá? Não necessariamente você precisa ficar alternando uma semana com a outra. Uma semana você faz a redação e na outra você estuda. Mas você pode, por exemplo, um dia treinar a redação e um outro dia estudar esse caderno de repertório, pesquisar mais sobre aquele tema, entendeu? E aí você vai, digamos assim, corrigindo aquele eventual erro que tinha lá na sua redação, ou aquele ponto que você poderia melhorar. Isso é aquela ideia de você ir lapidando, sabe, o seu conhecimento, você ir melhorando de acordo com a sua dificuldade. Você tem um resultado, você trabalha em cima desse resultado, sabe, para tentar melhorar ele. Certo? Beleza? Vocês estão mandando comentário que eu não estou nem vendo aqui. Estão mandando sim. Aí ela falou que o professor dela... Tô escutando não, Pedro. Estão mandando sim. Aí ela falou que o professor dela já havia recomendado fazer isso. De anotar, né, num caderninho o repertório sobre os temas. E ele chama de fichamento temático. Fichamento temático. Muito bom. Tem vários nomes, Mas o que importa é o conceito, né? Você já vem fazendo isso já, galera? Falem nos comentários se você já vem fazendo essas anotações ou se aprenderam essa dica agora. Dica não. Seguinte, prosseguindo aqui. Ontem a gente falou sobre uma coisa que na verdade era pra gente ter aprofundado mais hoje. A gente acabou falando ontem, porque tinha a ver com o tema também, que era como assistir aula. Então vou retomar aqui alguns pontos, só para reforçar. Porque isso tem a ver também com a construção de bons materiais. Um dos materiais que vocês com certeza utilizam bastante é o caderno. O caderno de vocês. Deixa um caderno, vocês fazem anotações, ou até resolvem algumas questões e tudo mais. E para você utilizar bem um caderno, construir um dos melhores materiais do mundo através do caderno, o que você precisa fazer? De forma atenta, assistir uma aula e pegar tópicos do que o professor está falando. Coisas que representem um conceito mais geral. Foi isso que a gente falou ontem. Então, o professor está aqui falando, o planeta Terra é dividido em crosta, manto e núcleo. E aí tem diversos processos, não sei o que, ele vai fazer uma explicação bem detalhada. O que você precisa focar? O principal do que ele falou, crosta, manto e núcleo. Ou então faz um desenhozinho, geralmente o professor faz ali, né? Então, a ideia é você focar numa parte central de tudo aquilo que ele está falando e anotar no seu caderno. E também, além disso, anotar pontos que ele considera como observações. Né? Tem professor que considera tudo como observação. Tem um professor aqui, Natal, que tudo para ele é óbvio. Tudo para ele é óbvio. Mas, assim,
A maioria dos professores não faz isso. A maioria dos professores explica o conteúdo e quando é algo adicional, aí ele fala que é óbvio, né? Que é uma observação. Aí essa observação você precisa anotar. Tá? Esse professor, inclusive, ele deixa o aluno doido, assim, porque anotem a primeira OBS. Aí você anotem a segunda OBS. Aí depois que você termina, você percebe, oxe, era tudo... era tudo que eu precisava saber. Era tudo OBS. A explicação da aula é o título e o resto é tudo uma observação. A vida dele é uma OBS, né? A vida dele é uma OBS, né? Enfim, então assim, a aula ela precisa ser ativa, tá? Se você ficar simplesmente aqui, ó, só assistindo ali a aula, você não vai conseguir subtrair tudo que você precisa. Essa parte de fazer um bom caderno, inclusive, é essencial para você revisar, né? Mais uma coisa, mais um material que é importante para você revisar. Afinal de contas, se você tira ali o principal, né? Se você faz um garimpo da aula, tira o principal do que o professor disse, numa eventual revisão, você não vai precisar ter retrabalho e ver tudo. Você vai precisar só focar naquilo que foi o principal. Certo? Como foi escrito com as suas palavras, fica até melhor para você entender. Beleza? Pois é, então vamos só recapitular aqui os melhores materiais que nós já falamos. O livro, criticamos alguns pontos da apostila, mostramos aqui como montar um resumo, tá? Não explicamos o passo a passo como montar um resumo, mas falamos do principal em relação ao resumo, que é ser montado em tópicos. Não montar um resumo como se fosse uma redação. Quarto material, caderninho de repertório sociocultural. Mostrei aqui para vocês. E agora a Emerson está falando de montar o caderno. Né? Montar o caderno. Durante a aula, como fazer isso. Que é muito, muito bom também. É um ótimo material para que você faça suas revisões. Tá? Agora vamos entrar na parte de exercícios, Emerson, que eu falei anteriormente, no início da aula, que nós nós explicaríamos em relação à quantidade de questões, né? Uma quantidade razoável de pessoas pergunta pra gente, Pedro Emerson, quantas questões eu tenho que fazer? Quantas eu faço? E aí, Emerson, quantas tem que fazer? Me diga aí, quantas questões eu tenho que fazer para ser aprovado? Me diga aí agora que eu quero saber. 500. Tô brincando. É o que a gente, inclusive, comentou ontem. A avaliação de todo o processo que envolve aprendizado precisa ser qualitativa. Então, inclusive, na parte de exercícios, você precisa avaliar quais questões são de conteúdos que realmente vale a pena você fazer muitos exercícios. Sabe? Quais listas vale a pena você realmente fazer muitos exercícios, muitas questões. Então, avalie a qualidade dessa lista, tá? E aí, a gente vai liberar em breve. Tem só um pequeno detalhe que precisamos corrigir, mas a gente vai liberar em breve, não sei se hoje, mas com certeza, se não hoje, amanhã, um material com a recorrência dos conteúdos, tá? E aí, com a recorrência dos conteúdos, vocês conseguem perceber, vocês conseguem fazer uma análise entre um conteúdo e outro, qual é mais importante, né? Então, já tem sua noção em relação ao peso, você já tem sua noção em relação à dificuldade, já tem sua noção em relação à TRI, é algo que você precisa saber especificamente a quantidade de vezes que aquele conteúdo cai na prova. E aí a gente analisou isso e a gente vai trazer para vocês nesse material a quantidade de vezes que todos os conteúdos foram abordados na prova, certo? E aí, por exemplo, se um conteúdo ele caiu 10 vezes na prova, ou seja, de 2009, né? Estou falando aqui de 2009 até 2019. Então, 10 vezes significa que a cada ano ele caiu pelo menos uma vez. Se for um conteúdo tipo assim, sociologia, por exemplo, se for um conteúdo de sociologia, René Descartes, se todo ano cair René Descartes, é até simples, né? Provavelmente vai cair o mesmo conceito, as mesmas ideias. Agora, se for eletrodinâmica, se todo ano cair pelo menos uma questão de eletrodinâmica, por exemplo, são milhares de coisas para você lembrar de eletrodinâmica, entendeu? E aí pode ser que a cada ano a eletrodinâmica seja cobrada de uma forma diferente. Tá? Inclusive, é o que acontece. Na verdade, a eletrodinâmica caiu mais de 10 vezes. Às vezes cai 3 questões de eletrodinâmica, mesmo prova. Então, assim, a eletrodinâmica pode ser cobrada de diversas formas. Isso significa que você precisa estudar o conteúdo de forma aprofundada em todas as etapas, todas as fórmulas lá. Associação de resistores, potência, não sei o quê.
Já esse conteúdo que eu falei de filosofia, racionalismo, não, geralmente é uma ideia ali central, só precisa estudar essa ideia central. Fazendo muitas questões dela, show de bola. Tipo, 20, 25 questões. Eletrodinâmica, não. Esses tópicos, por exemplo, primeiro tópico da eletrodinâmica é primeira lei de Ohm. Opa, então faz umas 20 questões. Segundo tópico da eletrodinâmica, associação de resistores. Mais 20 questões, entende? Então, no final do capítulo da eletrodinâmica, você já vai ter feito diversas questões já, sabe? E essa comparação, né, entre racionalismo e eletrodinâmica vai ser quase ridícula, né? 20 questões para um e trocentas para outro, entende? Então, avaliação qualitativa. Veja qual é o peso daquele determinado conteúdo, qual é a sua dificuldade nele e também a reincidência dele na prova, certo? E aí você consegue determinar. Pois é. Ó, a galera tá falando aqui, fala de revisão. Tá chegando. Estamos só aqui fazendo uma explicação que é muito importante para vocês, tá? Sobre exercícios. E agora a gente vai falar sobre um negócio muito importante em relação aos exercícios, que não é, como o Emerson estava falando, não é só focar na quantidade, mas na qualidade. Claro que quanto mais questões você fizer, melhor, obviamente. Porque quanto mais questões você faz, maior a repetição, maior a quantidade de abordagens diferentes do mesmo assunto, né? Você ali se dá conta de resolver. E, claro, portanto, né? Quanto mais questões, melhor. Mas assim, não é para fazer também... Não estou dizendo que tem que fazer 500 questões por semana para ser aprovado. Em medicina no FRN, por exemplo. Medicina em outro lugar, sei lá. Não existe esse número. É como se falasse assim, mas quantos abdominais eu tenho que fazer para ficar com o abdômen tanquinho? Não existe essa regra. Eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade de ter abdômen trincado. Sério mesmo. É que eu não posto não no Instagram. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Não, mas sério mesmo. Eu tenho facilidade. Enquanto que eu vejo outras pessoas que não têm tanta facilidade de trincar o abdômen. Então varia de pessoa para pessoa. Se fizer 100, vai ficar trincando. Não existe isso. Então varia. Tá? Tem que focar o quê? Na qualidade do negócio. E aí, nessa questão de qualidade das questões, não basta só fazer, mas tem que corrigir também a lista. Algumas pessoas vêm falar com a gente. Olha aqui se esse cronograma de horário está bom. Aí quando eu vou ver, só tem horário para fazer as questões, mas não tem um horário para corrigir as questões. Tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico dos exercícios. Tem que fazer. Então assim, fez 10 questões? Fiz 10, beleza. Corrigi. Eu acertei as 7 primeiras e errei as 3 últimas. Só isso, a correção? Não. O diagnóstico ele é mais aprofundado, ele é mais qualitativo de fato. Você vai pegar as 3 questões que você errou e identificar o assunto. Identificar o porquê daquele erro. Né? Identificar. Mensagem de quem? Da polícia. Cobrança. Da FBI, não. Tomara que Estados Unidos não me escute, né? Que só fala um negocinho, aí ele já fica de olho no cara. É tudo noiado esse povo. Enfim. Principalmente no YouTube. Que é deles. Mas foi uma mensagem estranha aqui, voltando. De novo? Sim, gata, vem sim. Minha irmã. Pedindo permissão. Entrar na conta do Google. Vamos lá, galera. 3 questões você errou. Você vai identificar o porquê do seu erro. Se você perceber que errou porque de fato não domina aquele ponto específico do assunto, você vai ter que provavelmente revisar. Revisar onde, Pedro? Vou ter que ler o capítulo do livro inteiro de novo? Vou ter que ver a aula inteira de novo? Não necessariamente, depende. Se você só errou um ponto específico ali do assunto, muitas vezes voltar no resumo que você fez com base na leitura em garimpo, ou voltar no caderno que você fez, percebem o uso dos materiais que nós explicamos até agora? O resumo que foi feito com base na leitura em garimpo, você pode voltar nele. O resumo que você fez com base no caderno da aula, você pode voltar nele.
Ou até mesmo você pode voltar nos grifos que você fez no livro, né? E aí você pode, ou até mesmo, você pode procurar diretamente na internet esse ponto específico da questão que você acabou não acertando. Então você tem que fazer essa análise, porque às vezes o erro não é porque você não domina o ponto específico do assunto, mas é porque você esqueceu um sinal, ou seja, um erro por falta de atenção, ou um erro porque não teve tempo mesmo, você determinou ali 30 minutos para fazer uma lista, e aí você é muito rigoroso, não teve tempo de terminar a lista, chutou as 3 últimas. Ah, errou por quê? Errei por causa de chute. Então você tem que fazer essa análise. Tá? Isso é de fato uma correção qualitativa da lista. E vocês têm que fazer isso porque se vocês não corrigirem seus erros, vocês vão continuar errando. E aí não vão avançar nos conteúdos. Tá? Então assim, o que você errar, que for erro porque você ou não estudou, ou não aprendeu aquele ponto específico dentro do assunto, digamos que é um subassunto, né? Você não aprendeu ou não estudou, porque não tinha no livro, por exemplo. Era um livro fajuto que não explicava sobre tudo. E aí a questão veio cobrando justamente o que o livro não estava explicando. Aí você foi lá procurando na internet, isso aqui eu não tinha visto ainda no meu livro e tal, meu livro não tem, mas agora eu aprendi. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar essa explicação, abreviar, claro, resumir e colocar como um novo tópico no seu resumo. Tá? Vamos continuar aqui o raciocínio. Agora eu vou mandar a bola para você, mas se eu percebo que nos simulados uma questão modelo, não precisa nem ser nos simulados, na própria lista de questões, se eu percebo que o modelo de abordagem daquele assunto se repete muito, o que eu faço com esse assunto? É uma questão assim clássica, digamos assim. Cai muito. Poxa, questão 1 aqui. Digamos, soluções, sei lá, ou estequiometria. Questão 1, a questão 3 parece que é igual, só muda os números, só muda o contexto, mas é a mesma forma de calcular. E você vai percebendo que essa mesma abordagem, se repete bastante. O que a gente faz com isso, Emerson? Pois é. No seu processo de aprendizagem, você vai perceber isso. Que algumas questões, elas têm um modelo, certo? Pedro falou, inclusive, no início dessa live, sobre, na parte de estudar, exercícios de fixação e tal, sobre progressão aritmética, que acontece muito em progressão aritmética. Porque progressão aritmética tem uma fórmula, são 2 fórmulas. Tem a forma do termo geral e a soma dos termos. E aí, ou você vai ter que achar, por exemplo, a razão, que é quanto varia de um termo para o outro, ou você vai ter que achar o primeiro termo, ou você vai ter que achar o último termo. Então, são as mesmas incógnitas e a estrutura da questão é a mesma. Geralmente, inclusive, os exemplos, o INEP ele nem é criativo nos exemplos. Coloca assim, fulano de tal quer juntar dinheiro, e aí ele vai juntar de 2 em 2 vezes tal quantia. Qual vai ser o valor final? Esse quadrado aqui ele está aumentando de 2 em 2 centímetros. Qual vai ser o valor do último quadrado? Então, muda só a contextualização, mas o processo para resolver a questão mesmo. Então, o que você pode fazer? Você vai anotar um passo a passo de resolução dessa questão. Então, qual é o primeiro ponto? Por exemplo, uma questão que é de soma dos termos e o enunciado não te falou qual é o último termo, né? O AN, né? E aí, qual é o primeiro ponto? Você precisa encontrar o AN. E aí você vai precisar o quê? Aplicar a primeira fórmula, que é fórmula do termo geral. Depois de encontrado, qual é o terceiro passo? É aplicar na fórmula de soma dos termos. Mas se no final da questão ele tiver falado para não encontrar o valor, mas encontrar 2 vezes daquele valor, por exemplo. Aí já é da questão. Mas qual é o passo a passo? Pegar uma fórmula, encontrar o último termo, colocar na outra fórmula, que é de soma, e achar o resultado. Percebe? Mesmo que você não tenha estudado soma dos termos, fica tranquilo. O que eu estou querendo dizer é que você vai anotar um passo a passo, que você vai perceber ao longo da resolução das suas listas que você pode repetir ele, entende? E aí, uma boa maneira de você ter sempre isso próximo a você, literalmente próximo, são os post-its. E no caso são esses blocos de anotações, na verdade, né? Post-it é uma marca até. Né? A gente está aqui no YouTube, pode até
A galera do Post-it aí, da marca Post-it, pode até patrocinar a gente se quiser. Estamos aceitando. Mas são esses blocos de anotação. Tô até na pose da propaganda já. Ali também tem uns. E você pode pregar na sua parede. E aí, por ser uma questão modelo, você vai estar sempre em contato com ela, né? Sempre olhando ela ali. Sempre que você precisar revisar, por estar próximo à sua parede, é só você olhar, ó, opa, isso aqui. Tá? Só tem que tomar cuidado, por exemplo, porque eu, por exemplo, eu faço simulado aqui, ó. E aí, não pode colar, né? Então, você tem que ser ciente. É você contra você mesmo. É tipo assim, você tá aqui, mas... Tem que... Tá ligado Bird Box? Sei. Tem que ter autocontrole. Mas é isso, entende? Então você vai pegar o passo a passo da questão, coloca no post-it. Por que no post-it? Porque é mais acessível, né? Tá sempre aqui do seu lado. Mas você pode, inclusive, anotar passo a passo no seu caderno. Porque aí seriam várias páginas, né? Post-it é mais resumido, é inclusive legal porque você se força a tentar deixar de forma bem resumida para poder caber, né, naquele bloquinho. Certo? Eu já quero emendar essa explicação com outra que também está relacionada ao post-it. Tá? Porque como ele é um bloco, como eu falei, pequeno, você precisa resumir bastante conteúdo. Então, voltando àquela ideia de que você precisa pegar um ponto central ali, um ponto central de toda a explicação do teu professor, de toda a leitura que você fez de um livro, você pode colocar algo específico nesse post-it e pregar na sua parede, ao invés de tentar resumir um monte de coisa nesse bloco que é tão pequenininho. Tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é um exemplo que tem lá em relação, é um conceito que existe lá em relações ecológicas, na parte de competição, que o professor ele, geralmente está explicando sobre competição, e ele explica sobre um experimento feito por um estudioso da área de biologia, que eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas com certeza o sobrenome dele é Gauss. Daí esse conceito ele é conhecido como princípio de Gauss. E aí, o que ele faz? Ele coloca duas espécies que são que tem o mesmo, como é que eu posso explicar aqui de forma sucinta? Que vivem no mesmo lugar, que tem os mesmos hábitos, certo? Tem os mesmos hábitos. Eles colocam as duas próximas. E o que acontece quando você coloca duas espécies próximas? Mesmo nicho ecológico. O mesmo nicho ecológico. Mas é porque eu não queria usar essa palavra para ser um negócio mais simples. Mas enfim, é isso. E aí quando você coloca as duas espécies juntas, que precisam comer a mesma comida, precisam viver no mesmo ambiente, elas vão competir. E aí tem um gráfico que mostra, basicamente, a espécie A subindo assim, né, no gráfico, e a espécie B, ela vai subindo, e aí começa a descer no gráfico. Ou seja, a população, a quantidade de indivíduos daquela espécie vai descendo. Ou seja, as duas estão competindo e uma está saindo bem, né? Uma está ganhando, está conseguindo disputar com a outra e matar a outra, enfim, ou deixar menos alimento para outra espécie. E aí isso faz você lembrar do conceito do que é competição, né? Então é algo bem específico, você vai colocar no post-it, acho que até tem esse post-it ali, mas deixa ali, senão tá com problema esse post-it aí que eu coloco e eles caem. Vou nem tirar. O objetivo do negócio é pregar e ele tá caindo, né? Não sei porquê. Mas enfim. Então, assim, é um negócio bem específico que faz você lembrar de todo o resto, do que é competição, de que competição e as relações ecológicas de modo geral, no caso das relações ecológicas, não competição, elas podem ser entre espécies diferentes ou entre a mesma espécie. Então, são diversos fatores que você consegue lembrar com uma anotação, que é um gráfico, né? E ainda mais é um gráfico, que é algo mais ilustrativo. Então, a ideia do post-it, de você construir um post-it, é isso. Ou você anotar algo específico ali no determinado conteúdo, ou você pode anotar uma questão modelo. Certo? Pois é. Emerson, ainda sobre exercício, existe um tempo assim? Como é que deve funcionar? A pessoa deve determinar um tempo para fazer a lista de questões ou não? Explica aí pra galera. Se você está começando a estudar agora, não é interessante que você crie um tempo. Vou tentar fazer essa lista aqui em 30 minutos, porque isso não vai acontecer. Você pode utilizar isso como um foco, né? Eu quero conseguir terminar listas de matemática em 45 minutos. Mas mesmo assim, isso varia. Porque no momento que você está aprendendo o conteúdo, vão ser sempre conteúdos novos. Então, por mais que você tenha ali eu quero terminar em 30 minutos, aí você consegue
fazer uma lista e terminar em 30. Mas na lista seguinte, que é de um conteúdo que você nunca viu, você vai levar mais tempo, naturalmente. Mas o que você pode fazer é sempre anotar o tempo que você gastou nessa lista, para que ao longo do ano, sempre que você estiver fazendo revisões, que a gente já vai explicar como é que você vai fazer, você consiga perceber quanto tempo levou para você resolver a lista daquele determinado conteúdo. Ah, estou fazendo aqui uma lista de, termodinâmica. Levei aqui 1 hora para resolver. No momento que você for revisar esse conteúdo, você estava estudando pela primeira vez, já resolveu a lista, já corrigiu seus erros, fez o diagnóstico. Na segunda vez, qual é o correto? Que você demore menos tempo. Porque você já tem uma ideia melhor daquele conteúdo e você já corrigiu boa parte das suas dificuldades, certo? Então, você pode anotar ali o tempo, né? Conselho que você anote, uma métrica, né? Tudo que você puder anotar para você metrificar o seu estudo é interessante. E ao longo do tempo, você vai perceber a sua evolução e isso, inclusive, vai te dar uma dose de confiança, né? Opa, melhorei. Ufa. Agora tem que ter cuidado também para a pessoa não passar uma tarde inteira resolvendo uma lista de 20 questões, né? Então, muitas vezes, por uma questão de cronograma de horários, a pessoa tem que determinar. Eu tenho 10 questões para fazer. Então, determina ali 45 minutos. Porque dá um pouquinho mais de 3 minutos por questão. Você coloca uma deadline, né, que a gente chama de deadline no cronograma. É um ponto de corte ali. É um horário, é um prazo. Deadline é isso, nada mais é do que prazo. Então, isso te faz correr. Pedro, se eu não conseguir resolver as 10 questões de 45 minutos? Pode pegar o que não deu para fazer, tipo as 3 questões, as últimas 3 questões que não deu tempo de resolver. Você pode resolver no seu horário de estudo livre. Teve gente aqui perguntando, inclusive, nos comentários, acho que foi Lucas, se a gente podia ajudar com o cronograma de horários. Tem um vídeo nosso aqui no YouTube, mas assistam só depois, tá? Que me explica como montar um cronograma de horários. E nesse cronograma, Emerson explica sobre estudo livre, horário de estudo livre. Nada mais é do que uma lacuna que você vai utilizar justamente para desatrasar conteúdo. Então, se não deu tempo de resolver as últimas 3 questões, realoca essas 3 questões para o seu horário de estudo livre. Entendeu? E dessa forma, você vai ficar meio que com raiva de si mesmo por não ter terminado a lista no tempo que você determinou. E isso vai te fazer ser mais rápido na próxima vez que você for fazer a lista. É igual a redação. Você já deve ter visto nós falarmos lá nas lives do Instagram que redação você tem que colocar um prazo também. Porque se você não colocar prazo, não treinar a redação no prazo, você nunca vai conseguir fazer uma redação em 1 hora, 1 hora e 20. Então você tem que se forçar. Na primeira vez, provavelmente, você não vai conseguir fazer no prazo. Isso vai te dar uma raivinha pequena que vai te fazer ser mais rápido lá na próxima vez que você tentar, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo fazer as coisas no tempo que você determinar. Tá bom? Agora sim, para terminar sobre exercício, a gente entrar de fato nos planos de revisão, eu gostaria de falar que é importante que, já falamos, montar o diagnóstico, né? Ou seja, uma análise qualitativa, identificar as questões que errou, o porquê que errou, né? Eu errei porque foi um tópico do assunto que eu não estudei ou não aprendi. Estuda esse tópico específico no Google, ou no caderno que você fez, ou no resumo que você fez, com base na leitura em garimpo, ou no que você grifou no livro. Enfim, estuda esse tópico e anota isso no seu resumo. Põe lá mais um tópico e resume lá no seu resumo. Resume lá no seu resumo. Anota lá no seu resumo. Tá? Esse tópico que você não havia aprendido ou não havia estudado. Né? Mas assim, além de você fazer esse diagnóstico no gabarito, é importante que você anote a porcentagem de acerto da lista. Tá? A gente vai disponibilizar para vocês um material para que vocês anotem o assunto, coloquem do lado o número de questões que fizeram e a porcentagem de acerto. Pedro, para que fazer isso, anotar a porcentagem de acerto? Tem um objetivo. E aí a gente vai começar agora a entrar nas revisões. Eu vou começar a entrar nas revisões por meio disso. Vamos lá. Vocês aí que estavam ansiosos pelas revisões,
vamos apresentar aqui o primeiro plano de revisão, tá? É um plano que eu confio bastante, a gente passa esse plano para os mentorados, inclusive, que é o plano raio-x. O que é o plano raio-x e qual é a relação dele com essa questão de anotar a porcentagem de acerto? Estou falando para vocês anotarem porcentagem de acerto para que vocês consigam analisar, depois de vários assuntos, várias listas resolvidas, né, de diversos assuntos, para que vocês consigam analisar quais foram as menores porcentagens de acerto. De 10 assuntos, as menores porcentagens de acerto foram aqui em eletrodinâmica e foi aqui em estequiometria. O que significa? Se for uma porcentagem de acerto menor do que as outras, significa que foram 2 assuntos, no caso aqui eletrodinâmica e estequiometria, significa o quê? Que esses 2 assuntos você teve mais dificuldade. Tá, Pedro, e o que é uma revisão raio-x? O que tem a ver com isso? O plano raio-x de revisão é justamente um plano em que você vai revisar pontualmente, cirurgicamente, os assuntos que você teve mais dificuldade ao longo de todos que você estudou. Entendeu? Pedro, quando que eu tenho que fazer esse plano de revisão? Se você já puder fazer agora, isso vai depender do seu cronograma de horário. Se você tiver tempo e começar esse plano de revisão agora, perfeito. Se não tá nada perdido ainda. Você pode começá-lo no início de novembro. E aí passa início de novembro e o mês de dezembro fazendo esse plano raio-x. Tá? É o quê? Vamos lá repetir, para quem não entendeu. Você vai anotar as porcentagens de acerto. Tá? Quem não anotou ainda, começa a partir de hoje. A partir de amanhã. Enfim. Teve gente, acho que foi ontem, né, que falou que já vinha anotando as porcentagens de acerto nas listas. Perfeito. Mas para quem não vinha anotando, começa a partir de hoje, a partir de amanhã. Tá? A anotar. Que quando você for implementar esse plano raio-x, por exemplo, no início de novembro, você vai fazer o quê? Você vai começar estudando, revisando os assuntos que tiveram as menores porcentagens de acerto. Tá? Porque você vai diretamente na sua dificuldade. Consegue compreender? Tem mentorado nosso que não estava anotando as porcentagens. O que ele fez? Começou a revisar as listas e começou a fazer no braço a porcentagem de cada lista. Ele pegou as listas lá de alguns meses atrás e começou a calcular a porcentagem. E foi anotando para fazer essa análise. Né? E começar a fazer as revisões. Seguindo esse plano raio-x. Então anotem aí. Plano raio-x. Tá? Anotaram? Já haviam falado para vocês sobre esse plano raio-x? Agora, o que vocês precisam fazer também é se preparar para fazer isso. Por quê? Vocês já tem que planejar quando é que isso vai acontecer. Vocês têm um planejamento de assuntos que vai terminar, por exemplo, em novembro, então significa que você vai ter... Você vai fazer o Enem, né? Você vai ter dezembro e o início de janeiro para fazer isso. Será que vai dar tempo de ver tudo? Aí você tem que aplicar um funil através daquilo que a gente falou. Peso, recorrência. No caso, a dificuldade já é a própria ideia do raio-x. Então, é peso e recorrência. Beleza? Se você só tem 15 dias para revisar, por exemplo, opa, então isso aí é um problema. Porque não tem como você revisar todas as dificuldades. Aí é que não tem como mesmo. Revisar todas as dificuldades do ano, entende? Então, o que você pode fazer a partir de agora? Tá? Se você está começando a se preparar agora. Tá? Existe um outro plano, que é um plano que a gente chama de MM. Basicamente, o que você vai fazer é pegar todos os conteúdos que você viu, tá? Todos os conteúdos que você viu ao longo dos últimos meses, e aí tem que tomar cuidado, porque a gente começou lá em janeiro, né? Tem que tomar cuidado para você também não pegar conteúdo desnecessário. E aí, mais uma vez, aplica o funil. Depois que você pegar todos os conteúdos que você já viu, você vai determinar um prazo para revisar eles. Por quê? Porque se você só esperar terminar todo o seu planejamento, e aí só vai ter 15 dias para você revisar tudo, é pouco tempo. Então, já começa a fazer essa revisão do que você viu no início do ano agora, revisa tudo. E quando você terminar essa revisão, que, por exemplo, vai durar, o ideal é que dure 2 meses, tá? Porque você, por exemplo, vai ter o quê? Setembro e outubro.
E aí, depois de você ter revisado todos esses conteúdos até agora, até setembro e outubro, quando chegar em outubro, você vai revisar tudo que você viu nesses 2 meses que você passou revisando os meses anteriores. Deu para entender? Então, se você começou a estudar lá em fevereiro, revisou tudo, aí chegou em outubro, você revisou tudo isso. O tempo que você passou revisando agora, de agosto até outubro, esses conteúdos que você passou revisando, você vai fazer uma nova revisão de outubro para janeiro, que aí no caso são mais 2 meses, né? Novembro e dezembro, praticamente, novembro e dezembro, e mais um pouquinho. Então é 2 M's, né? MM, certo? Isso a gente explica mais para a galera que está ali em junho, né? Junho, julho, porque aí é algo mais que você tem como dar conta de mais conteúdo. Então, assim, quanto mais tempo se passa, né? Agora a gente já está em agosto, mais selecionado precisam ser esses conteúdos, certo? Mais selecionado precisa ser esse conteúdo. E aí, se ainda der tempo, né? Por exemplo, para quem começou antes, né? E já vinha aplicando o plano MM, provavelmente ainda vai vai conseguir terminar toda a revisão ali em setembro e ainda vai dar tempo de fazer a revisão raio-x, certo? Então, tem como você aplicar de diversas formas esses planos de revisão. Como a maioria de vocês está começando agora, né? A maioria de vocês está começando agora, então aplica o raio-x ou o MM somente, certo? Então vamos lá. Assim, existem muitos materiais na internet que são bancos de questões. Tem o estuda.com, tem o Geek Games, né? Tem o Gabarito Enem, um cursinho aí bem famoso. Então, existem esses bancos de questões, esses cursinhos, essas plataformas que têm bancos de questões. Alguns, inclusive, você pode selecionar, quero só desse assunto aqui, que é justamente o assunto que eu tive mais dificuldade. Aí você seleciona e pega só questões desse assunto. Às vezes você consegue selecionar, inclusive, os vestibulares. Então, eu quero só questões desse assunto, só do Enem. Opa, show de bola. Pega essas questões, tá? Um exemplo de uma plataforma boa que tem isso é o estuda.com, né? Pesquisa aí sobre o estuda.com. Não estão pagando nada pra gente fazer essa merchan. Mas é porque é boa mesmo. É uma plataforma muito boa. Agora sim, se você está começando agora a estudar, e essa não é a última vez que você vai fazer a prova, né? O nome do evento é ser último Enem. Essa não é a última vez que você vai fazer a prova. Por quê? Você está no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, no segundo ano, você só se planeja a estudar daqui a alguns meses, existe um outro plano, tá? Então, assim, você que está começando a estudar agora, ou que já começou há algum tempo, e vai fazer o próximo Enem definitivamente para passar, para ser aprovado, tampa o ouvido, esse plano não precisa nem anotar. É um plano que a gente chama de 14D2M. Ou seja, você vai revisar 14 dias depois de ter visto um conteúdo e 2 meses depois de ter visto esse mesmo conteúdo. Então, daqui 14 dias você revisa, daqui 2 meses você revisa, certo? Então, estou só explicando aqui basicamente o que é o 14D2M para a galera que está se preparando há mais tempo, que vai precisar de mais tempo para se preparar porque está no primeiro, no segundo ano do ensino médio, certo? É uma alternativa. Você que precisa fazer desse o seu último Enem, esse próximo seu último Enem, raio-x ou MM, beleza? Ou os dois juntos, se você já estiver aplicando no caso, se você já estiver aplicando o MM, vai dar tempo de aplicar ainda o raio-x, certo? E aí tem outra coisa também. Peraí, deixa eu respirar. Que, assim, para as pessoas que já estão em estágio mais avançado, né? As pessoas que estão no estágio intermediário, que a gente falou, no estágio avançado, ou no estágio NASA, tá? Do intermediário para frente, elas podem aplicar o que a gente chama de MAR. O que é o MAR? É o Método Analítico de Resultados. Método Analítico de Resultados. Esse método, ele é baseado em simulados, tá? Então, uma coisa que a gente não falou ainda, mas que eu vou explicar agora, que a gente, inclusive, fala muito lá no Instagram, é um material chamado de autodiagnóstico. O que é esse material? Não simplesmente você pode fazer um simulado e deixar aquilo de lado. Você precisa fazer um simulado, como a gente falou ontem, em todas as condições da prova, né? Sentar na cadeira, ficar ali aquele tempão, já deixa o material, né? O pipoca, o que você tiver de levar para comer,
Pipoca não aconselho. Mas o material, a comida que você for levar. Vai poder nem comer, né? Acho que esse ano. Hã? Vai poder nem comer, que é de máscara. Não, mas ainda vai ter gente que vai levar comida ainda, pode ter certeza. Eu aposto que vai chegar alguém lá com a máscara e com um buraco aqui, assim. Eliminado. Ai. Mas enfim. E assim, depois que você fizer a prova, você fizer o simulado, você pode optar por fazer isso no mesmo dia, mas eu não aconselho, porque o simulado geralmente é muito cansativo. Ou no dia seguinte, que é o quê? Fazer o autodiagnóstico. O que é um autodiagnóstico? É você literalmente analisar toda a prova. Então, não simplesmente analisar os seus erros, tá? Mas analisar toda a prova. Opa, essa questão aqui eu errei porque eu realmente não sabia. Essa questão aqui eu errei. Eu até sabia do conteúdo, porém não consegui decidir qual das duas era a alternativa correta. Então, aí geralmente tem um problema na interpretação, falta de atenção, né? Você não consegue responder corretamente. Ou geralmente tem um problema, não do conteúdo todo, mas um assunto, um conceito pontual ali. Então, anota tudo através do autodiagnóstico, certo? E aí, o que você vai focar principalmente? No conteúdo de cada questão. Então, questão 1 é ecologia. Beleza, ecologia, mas ecologia é gigante. Ecologia, você tem relações ecológicas, sucessão ecológica, você tem desequilíbrio ecológico, é tudo com ecológico no final, né? E aí, é importante que você coloque no seu autodiagnóstico especificamente qual é o conceito daquele que foi cobrado naquela questão e o que você errou. Inclusive, se não necessariamente você tiver errado aquele conceito, mas se ele tiver nas alternativas, por exemplo, a gente estava falando hoje com a mentorada, ela falando que viu um conceito que era disputa de... Como era, Pedro? Ela estava vendo o quê? Geografia. Sim. Era geografia. É disputa geográfica. Não, era guerra. Disputa de território, é um negócio assim. Enfim. É um assim bem aleatório da geografia. Então, a alternativa correta não era essa. Ela marcou a alternativa correta. Mas entre as alternativas, tinha um conceito ali que você que ela nunca viu. Né? No seu caso, você nunca viu aquele conceito, vai acontecer também com você. Você nunca viu aquele conceito e ele está lá em uma das alternativas. Opa, se está aqui, então pode ser que caia lá na prova, né? Claro que simulado não é a prova em si, né? Mas, por exemplo, ano passado caiu um termo que era albedo, que eu até citei isso ontem. Eu nunca vi esse termo. Pode ser que, naturalmente, ele caia na edição seguinte do Enem, né? Na próxima prova, por exemplo. E aí, é interessante que você anote ali esses termos, tá? E você anote também aqueles conteúdos que você errou de forma específica, como eu falei. Não é cinemática. Não, é a fórmula específica de cinemática, que é a equação de Torricelli. Então, é uma coisa bem específica, certo? Fazendo isso, você pode aplicar o MAR. O que é o MAR? Você vai, depois de ter feito o diagnóstico, basear a revisão desses conceitos que você não soube, você não sabia o que era, você se confundiu no simulado ao longo da sua semana. Então, você está analisando o seu resultado. Por isso que é método analítico de resultado. E aí, o que acontece? Eventualmente, você não vai conseguir ver tudo. Imagina, você tem, por exemplo, 30 erros, só tem 5 dias na semana para estudar. Como é que você vai estudar cada conteúdo desses 30 erros especificamente? Não tem como. E aí, mais uma vez, você precisa aplicar esse filtro, né? De quais eram realmente os conteúdos mais recorrentes, quais eram os conteúdos que você realmente tem mais dificuldade e aqueles também que tem mais peso para o curso que você quer. Certo? Fazendo isso, fazendo essa análise, você precisa identificar quais questões quais conceitos você vai estudar e distribuir através do top heavy. Tá? O que é o top heavy? Muita gente falou. É você colocar aquilo que é mais complicado no início. Então, se você tem muita dificuldade, por exemplo, em termodinâmica, você tem que começar o MAR através de termodinâmica. Tá? Você vai começar através de termodinâmica, e aí o tempo que sobrar, né? E aí, claro, você não vai ficar estudando. Determina ali, por exemplo, 2 dias. Opa, o que eu errei de termodinâmica foi a parte ali de transformações gasosas. Então, tem esses 3 gráficos aqui, que é o isobárico, o isotérmico e o isovolumétrico.
Vou ver o isobárico, o isotérmico hoje, e o isovolumétrico eu vou ver amanhã, e vou ver também a equação de Clapeyron, que eu também errei. Você divide em 2 dias, e você já sabe o que você vai estudar nesses 2 dias, que é o que foi mais difícil para você. Esse conteúdo termodinâmico foi mais difícil. No resto da semana, nos outros 3 dias, você pode distribuir os conteúdos que você já não tem tanta dificuldade e foram conceitos bem mais pontuais que você errou. Certo? Aí você pode estar imaginando assim, Emerson, não consigo, não sei como é que eu vou aplicar esse mar aí que você está falando. Não sei como é que eu vou aplicar esse raio-x aí que você está falando, nesse MM, porque eu não tenho tempo para nada. Meu dia inteiro é aula, exercício. Aí é um grande problema que as pessoas têm de simplesmente estudar, né? Vou aqui estudar, vou assistir essa aula aqui. E não. Você tem que ter o seu estudo aqui de aquisição de conteúdo e, em paralelo, revisar esse conteúdo. Você só estudar, você só está fazendo 50%. Se você não revisar, só está fazendo 50%, entendeu? Para que você faça um estudo e aprenda realmente esse conteúdo, fazer 100% do que está programado é estudar e revisar. Você precisa encaixar na sua rotina. Você tem que dar um jeito de encaixar na sua rotina um horário de revisão. Só que, claro que não precisa ser aquela coisa de milhares de horas, né, Pedro? Pois é, revisão tem que ser rápida. E aí, como eu falei anteriormente, por isso que o resumo tem que ser em tópicos. Não pode ser resumo redação. Tem que ser resumo pequeno, curto, para que seja rápido. Eu fiz esse desenho aí, ó, esse negócio todo aí para explicar melhor o plano MM, porque de todos ele é o mais confuso, né? Aqui que tem aqui, ó. Digamos que vocês não revisaram nada até agora, né? Aí você tem aqui uma enxurrada de assuntos que vem estudando desde o início do ano. Desde fevereiro, março, por exemplo. Então, muitos assuntos estudados. Vai dar para revisar tudo? Não. Você vai ter que filtrar, como o MS falou. Passar por um filtro aqui, que é o filtro do PRD. Vou até anotar aqui. O PRD. Tá? Quando você passar por esse filtro, de uma coluna bem grandona de conteúdos, ou seja, muitos conteúdos, você vai acabar chegando numa quantidade menor. Uma quantidade viável para você revisar. E aí você vai distribuir, de acordo com o seu cronograma de horário, você vai ali determinar os horários em que você vai revisar. Eu recomendo que você coloque essas revisões à noite, se você tiver tempo. Né? Estuda os assuntos programáticos durante o dia. O assunto programado do planejamento do meu cursinho, eu vou estudar de manhã e de tarde. Um assunto pela manhã e um assunto pela tarde. À noite, eu vou pegar o horário para fazer a revisão. Pronto. Mas eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas não estou dizendo que vai se aplicar a todos, porque pode ter gente aqui que não tem essa disponibilidade toda, né? Então, assim, resumindo a história, você vai ter que encontrar um horário para colocar essa revisão. Um horário no seu cronograma. E aí, você pode colocar, se você tiver disponibilidade, claro, colocar um assunto por dia para ser revisado. Então, um na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. 5 assuntos revisados por semana. Né? E aí você vai fazer isso por 2 meses. Quais meses, Pedro? Começa agora, começa amanhã, por exemplo. Estamos já metade de agosto, né? Faz a metade de agosto até metade de outubro, 2 meses. Consegue compreender? E os assuntos que você for estudando, os assuntos programados, assuntos novos, que você for estudando de agosto até outubro, você vai revisá-los de outubro até o Enem. Então, na metade de outubro até metade de novembro e também até a metade de dezembro. Na verdade, você pode até estender um pouquinho mais. Então, acaba que essa segunda parte, né, essa segunda revisão assim, ela pode até se estender um pouquinho mais do que 2 meses. Esse é o plano MM. Compreenderam? Respondam aí nos comentários para se entenderam ou não, porque se não entenderam eu repito. Então, você tem uma quantidade grandona de conteúdos, passa por um filtro, chega na quantidade viável, você vai distribuir esses conteúdos para revisão, né, que devem ser revisados. Você vai distribuir ao longo de seus horários, que você vai determinar aí no seu cronograma para fazer essa revisão. E você vai fazer essa revisão de agora até metade de outubro. E os conteúdos que você for estudando, os assuntos novos que você for estudando, pelo planejamento do seu professor, planejamento do seu cursinho, você vai revisá-los
de outubro até o Enem. Tá? Então, a segunda parte. Por isso que o nome do plano é Plano MM. São 2 blocos. Show. Pois é. Responda Revisão aí. é coisa rápida. Então, assim, você já viu o conteúdo pela primeira vez, né? A quantidade de horas que você determina para estudar o conteúdo pela primeira vez, geralmente é maior do que a revisão. E precisa ser sim. Porque a revisão é a segunda vez, no mínimo, que você está vendo aquele conteúdo. Então, vai ser mais rápido. Tá? Certo? Agora sim. Outro ponto importante sobre simulado é o seguinte. Eu até acho que eu falei isso ontem. Existe uma diferença entre simulado e bateria de questões. Simulado é você simular todas as condições da prova, 90 questões do primeiro dia, mais uma redação, 90 questões do segundo dia, matemática e natureza. Bateria de questões é você pegar 45 questões de natureza, determinar um tempo ali, tipo 1h30, 2 horas, e tentar fazer isso em um tempo. Ou seja, você está pegando uma seção ali da prova, né, que é natureza, não é a prova completa, e fazendo isso por horas corridas, né, resolvendo essas questões por horas corridas. Então, isso é uma bateria de questões. O MAR, o método analítico de resultado, ele é aplicado a simulado. Só que uma recomendação que a gente passa também para os estudantes é, de tipo assim, você faz simulado em 2 semanas, então faz primeiro dia, segundo dia. Vamos supor que você quer passar para a medicina. Tá? E aí, qual é o maior peso para a medicina? Natureza. Vamos supor que você quer passar para direito. Qual é o maior peso? Né? Humanas. Então, dependendo do peso, o que você pode fazer? No próximo final de semana, você faz um simulado, você não faz um simulado, quer dizer, completo, né? Você faz uma bateria de questões daquela área ou daquelas áreas que são maior peso, que tem maior peso para o curso que você quer. Então, você faz o simulado completo. Primeiro dia, no domingo, segundo dia, no domingo seguinte. No outro domingo, ao invés de você começar novamente esse ciclo, né? Primeiro dia, segundo dia, você faz uma bateria de questões. E aí, através dessa bateria de questões, você também aplica o MAR. Você aplica o método analítico de resultado. E aí, qual é a vantagem disso? Que você vai estar fazendo cada vez mais análises daquelas áreas que tem maior peso, né? E assim você consegue trabalhar ainda mais com suas dificuldades, certo? Então essa é uma outra vantagem do MAR. Beleza? Vocês estão conseguindo entender? MAR, MM, raio-x, são uns nomes bem incomuns assim. Mas a gente cria esses nomes que é justamente para vocês lembrarem. Imagina explicar o MM sem ter um nome, né? Ia ficar esse negócio aí todo aí. A galera não tá dizendo nem sim nem não. Se entenderam? Alguém quer que eu repita a explicação do plano? Ah, foi tu que botou. Eu vou pegar algumas dúvidas aqui, vou ver se tem alguma dúvida aqui. Como fazer meu cronograma? Sim, perguntaram aqui de que horas a live está disponível para assistir depois. Hoje a gente vai tentar, novamente, deixar disponível assim que acabar. Porque assim que a gente acaba aqui, o YouTube bota em uma seção aqui do YouTube mesmo para editar o vídeo. Aí, se, por exemplo, a gente tiver começado a live antes de vocês entrarem, aí a gente corta essa parte. Né, que foi o que não aconteceu ontem. A gente liberou aqui a live todinha, inclusive a parte que a gente estava configurando tudo, sem nem saber. Né? Enfim. Aí, assim, logo em seguida a gente libera, certo? Tem uma apostila de citações, legal. O pessoal conversando aqui, né? Me passa teu Instagram. Vai compartilhar a apostila. Aí ela falou que sim, ela entendeu. Legal. Galera, o conteúdo da aula de hoje foi bem denso, está sendo, né? Bem denso.
A aula hoje, até agora, a gente teve quase 2 horas novamente. Eu quero um print, hein? Eu quero um print disso aí. Print. Esse negócio Muita aí tá coisa. bonito. Tá bonito. Tá Quero que bonito. vocês... Eu queria pedir a vocês para enviarem dúvidas, tá? Que vocês têm a respeito dessas 2 aulas, algum ponto específico que vocês precisam melhorar, e a gente pode de alguma forma aqui responder, beleza? Muitas coisas que a gente publica lá no Instagram é baseado nas dúvidas de vocês, porque a gente, assim, né, falando aqui, a gente programa tudo, mas inclusive a ideia do evento é baseada nas perguntas de vocês. Então, assim, falar naturalmente assim, para lembrar de tudo, inclusive complicado. Mas se vocês forem perguntando, a gente pode ir respondendo e ajudando vocês. Certo? E aí, alguma dúvida? Entenderam tudo? Caderno, livro, apostila, resumo, repertório, como é que chama? Caderno de repertório, diagnóstico de exercício, diagnóstico do simulado, que é o autodiagnóstico, plano raio-x, plano MM, MAR, plano 14D2M, tudo isso, entenderam tudo? Anotaram tudo também? E, ó, a gente vai liberar ainda hoje os materiais, tá? Os materiais que vão ajudar vocês com tudo que a gente falou aqui. Tirem o print. Tirem o print. Marquem a gente lá no Instagram. Hashtag meu último Enem. Hashtag meu último Enem, isso aí. Ih, ninguém mandou dúvida, então acho que é isso. Tem um delay ninguém também. Manda... Hã? Tem um delay também, né? Tem um delay. E a gente falou assim, não, hoje vai ser... Talvez seja menor o tempo de aula. Quase 2 horas já de aula. Não tem como. E assim, se a gente fosse falar realmente tudo aqui, se não fosse só esses 3 temas, ia ter que ser umas 2 semanas e ainda sobraria coisa ainda. É muito tema, tem muito conteúdo ainda que a gente deixou de fora, né? Por causa do tempo do evento e tal. Tem muita coisa para falar ainda, muita mesmo. Estamos só esperando as dúvidas, tá, galera? Se tiver dúvida aí, vocês podem mandar em relação aos planos de revisão. A galera tava perguntando, pedindo bastante. É plano de revisão que você quer? Receba. Quatro planos aí, ó. Pedro, qual que eu vou usar? Vamos lá. Use o plano raio-x e o MAR. Suficiente. Anote suas porcentagens de acerto. Nós vamos mandar já a tabelinha. E faça o diagnóstico dos seus simulados. Pode fazer assim, ó. Fez simulado no domingo. Pega segunda-feira para você fazer o diagnóstico dos simulados, tá? E já anota os assuntos de todas as questões que você errou. Foram 20 assuntos diferentes. Beleza, filtra e chega num total de 5. Descarta os 15 menos importantes. Fica só com os 5 mais importantes. Aí você pode estudar um assunto por dia. Um na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Pronto. Aplicado o método analítico de resultados. Aplicado o MAR na prática. Um assunto por dia. Em que horário, Pedro? Já não é comigo, é com você. Olhe seu cronograma de horários e descubra uma brecha aí para fazer essa revisão. Sim. Galera, assim, no início do ano, a gente abriu as inscrições para as nossas mentorias. Em maio também, a gente abriu para 2 vagas. Por quê? Porque são poucas pessoas. Porque, meu amigo, imagina
isso aqui é uma live para várias pessoas. A gente precisa falar coisas gerais. Você imagina uma mentoria que a pessoa está trazendo dúvidas específicas. Então, tipo assim, eu quero fazer tal coisa nesse horário aqui. Quero fazer tal coisa porque eu atrasei esses conteúdos. Aí lá vai a gente explicar o que a pessoa precisa fazer e tal, não sei o que. Então é um negócio que demora bastante, por isso são poucas vagas. E aí, o que a gente pensou em fazer? Em abrir novamente as vagas das mentorias, porém, a gente quer que vocês já cheguem nas mentorias orientados, né? Esse evento aqui já está mostrando bastante coisas, já estamos mostrando bastante coisas a vocês. E também tem uma novidade do Gabaritadores, que a gente vai falar amanhã. Vou falar hoje não. Novidade do Gabaritadores que vai sair amanhã e vai ajudar vocês, com certeza, e tem a ver com as mentorias, tá? Vocês vão poder ter acesso às mentorias, mas tem essa novidade também. Amanhã a gente explica o que é, e esperamos todos vocês amanhã. Amanhã é uma aula muito importante sobre exatas, né? Então, física, química, matemática, a galera geralmente tem muita dúvida. A gente vai explicar metodologias muito importantes, não só para você aprender legal esse conteúdo, com tudo que a gente já falou, mas que durante a prova você saiba desenrolar, né? Nesse dia, é aquela correria. 45 questões de matemática, uma pior que a outra, e 45 de questões de natureza, uma pior que a outra. Precisa saber trabalhar com essas questões, certo? E aí amanhã é o dia. Finaliza tudo. Show? Beleza, galera? Tá dado o recado, então. Vejo vocês amanhã, na última live do Seu Último Enem. Valeu, galera.